Estamos começando mais um programa Código de Honra, um programa em parceria do Instituto dos Advogados de São Paulo com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje, entrevistando o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Manuel de Queiroz Pereira Calças, de quem tenho a honra de ser conterrânea de Lins. Presidente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Veja bem, eu tenho uma história na carreira de magistrado e, por isso mesmo, antes de ser presidente, eu fui eleito Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. É o cargo, no meu modo de ver, mais difícil de qualquer tribunal. Não é? Corregedoria Geral do Tribunal, dos juízes. Não é? E eu sempre fui muito rigoroso. Não é? Que os juízes devem cumprir os seus deveres. Então, antes de prerrogativas, o juiz deve fazer o dever de casa. Então, eu sempre, em todas as palestras, conversas e reflexões que eu faço com juízes mais novos, juízes de primeiro grau, ainda esta semana eu fiz uma palestra para os juízes que vão ser vitaliciados. Né? E disse que começaria falando dos deveres, né? E das limitações que um juiz tem, porque ele não é um cidadão comum na medida em que ele é detentor de parcela da soberania do Estado. Então, se ele é um agente político, se ele é um detentor de parte da soberania do Estado, ele tem que agir como tal. Então, a primeira coisa é quais são os deveres. A Constituição Federal estabelece os deveres e as restrições dos magistrados, de forma extremamente analítica. Fora isso, a Lei Orgânica da Magistratura também faz um elenco de todos os deveres e das proibições impostas a um juiz. O principal dever é exercer a jurisdição com independência, mas independência não significa liberdade. A independência significa de acordo com a Constituição Federal e de acordo com as leis do nosso país. O juiz, evidentemente, ao interpretar a lei, ele não é simplesmente aquilo que nós, na academia, falamos a boca da lei. Né? Ele não faz uma interpretação meramente gramatical, literal. Ele aplica a lei de acordo com os princípios gerais de direito, os princípios gerais do direito e as formas de hermenêutica, de exegese, interpretação que nós temos. Né? Ela tem que ser uma interpretação sistemática, tem que ser uma interpretação finalística, não é? Ou teleológica, como se diz, e uma interpretação principiológica. Tudo isso sempre impregnado de um sentimento que eu faço questão de enfatizar para os juízes mais jovens: bondade. Né? O juiz deve procurar fazer justiça, mas ele não é livre para fazer a justiça que ele entenda justa, mas sim a justiça delineada no coração da Constituição Federal. Né? Então, quando o juiz cumpre os seus deveres, e aí eu enfatizo assiduidade, pontualidade, produtividade, urbanidade, civilidade, postura e compostura. Esses deveres advêm daquilo que eu chamo de toga virtual. O juiz, durante 24 horas por dia, é juiz. Isso não quer dizer que ele não tenha liberdade de ir a qualquer lugar compatível com a dignidade do seu cargo. Ele pode ir, deve conviver com a sociedade onde ele judica. Ele pode ir à praia, à igreja, a um baile, a um restaurante, a um bar, aonde ele quiser. Ele não tem restrições dessa ordem. Só que lá, nesses locais, ele tem que se portar como um cidadão que sirva de exemplo. Com a toga virtual. Com a toga virtual. E as relações institucionais também devem ser pautadas por essa premissa?
Sim, eu acho que o presidente do Tribunal de Justiça tem que ter uma constante interlocução, aqui no meu caso, com o governador do Estado e com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Isso no nível do Estado de São Paulo. Isso eu tenho cultivado. Ontem mesmo estive pela manhã com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris, e à noite, às 20 horas, fui recebido no Palácio Bandeirantes pelo governador Geraldo Alckmin, que está saindo para disputar uma campanha eleitoral à presidência. Então, durante todo o mandato do governador, do presidente da Assembleia e do presidente do Tribunal de Justiça, deve haver constantes, vamos dizer, conversas institucionais, exatamente daquilo que eu falei inicialmente para você, não é? Da harmonia entre os poderes. Dos três poderes. A harmonia não exclui a independência, porque o interesse maior é o interesse público, é o interesse do cidadão. Da sociedade. Então nós temos que nos expor e não nos fecharmos em casulos ou em torres de marfim sem dialogarmos, não é? Na presidência dos três poderes. Não é? Agora, eu deixei de falar das prerrogativas que você me perguntou. Da mesma forma que eu entendo e exijo que o magistrado paulista, na condição de presidente, quando o corregedor cumpra os seus deveres, eu estou ao lado deles também, na condição de chefe do Poder Judiciário, para garantir as prerrogativas constitucionais que a Constituição Federal outorga, não ao juiz, mas ao judiciário. Não a pessoa do juiz, mas a figura do juiz, para que o juiz possa ter independência. E aí são a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos. Aí eu aproveito para esclarecer algo que me foi perguntado logo no início, quando tomei posse aqui nesta corte, a respeito de uma questão que é, vamos dizer, um objeto constante de matéria jornalística, que é o famoso auxílio moradia. Eu faço questão de falar sobre isso, porque, na verdade, quando se concedeu o auxílio moradia, foi, na verdade, se buscar dentro da lei algo que pudesse suprir a inobservância do princípio da irredutibilidade de vencimentos. Na verdade, se nós pensarmos bem, na medida em que a Constituição Federal alberga uma prerrogativa constitucional para o Poder Judiciário, para os demais poderes também, de irredutibilidade de vencimentos, ela estabeleceu também um teto. Este teto, no caso do Judiciário, são os subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ora, se por diversos anos os ministros do Supremo Tribunal Federal não atualizam os vencimentos, os subsídios, de acordo com os níveis inflacionários, com uma perda do valor da moeda, ou seja, o que é a inflação? É a corrosão do valor intrínseco da moeda. A perda do valor aquisitivo. Ora, se a irredutibilidade de vencimentos não é concretizada com a mera atualização nominal dos vencimentos, não é aumento de vencimentos, é recomposição de perda salarial. Isso vale para todas as categorias profissionais. Acabei de recompor para todos os servidores do nosso tribunal as perdas salariais derivadas da inflação apurada pelos órgãos da economia do nosso país. Isso é uma garantia de todas as profissões, de todos os servidores. E no caso da magistratura, é uma garantia que faz parte da estrutura constitucional do Poder Judiciário, que está vinculada à independência e autonomia do juiz. Então, na verdade, quando
se estabeleceu o auxílio moradia? Porque a lei complementar, que é a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, sempre previu o auxílio moradia, foi, na verdade, um paliativo para o descumprimento da Constituição Federal. Posteriormente, houve medidas judiciais do Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal, pelo ministro relator, estendeu esse auxílio moradia para todos os juízes do Brasil. O mesmo ocorre com o Ministério Público também, diga-se de passagem. Normalmente se fala só do Poder Judiciário, o Ministério Público também tem a mesma garantia. E isso realmente nos causa um certo incômodo. Seria muito melhor cumprir a Constituição Federal pura e simplesmente. Nós não teríamos que ter esse dissabor de justificar perante a coletividade que foi um modo oblíquo, não é? Que o próprio poder estatal encontrou para minorar a inflação, não é? E, portanto, a corrosão dos subsídios dos magistrados. Então é preciso encontrar um equilíbrio. Essa é uma matéria que está sub júdice, mas que não é inconstitucional e não é ilegal. Então eu vejo as pessoas alegarem que isso é um privilégio. Realmente, o nome auxílio moradia soa mal, mas aqui todos os nossos servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo, todos os servidores, têm auxílio alimentação, têm auxílio transporte, independentemente de usarem alimentação comprada, adquirida, ou transporte que tenha que ser pago. Então, na verdade, são verbas de caráter indenizatório. Aí se pergunta, bom, mas o juiz que tem moradia própria, ele recebe? Ele tem que receber, porque senão haveria uma afronta também ao princípio da igualdade das pessoas. Então, se um juiz economizou o suficiente, comprou o seu imóvel, e o outro, por qualquer motivo, não o fez, seria uma afronta à isonomia ele deixar de receber. A melhor coisa mesmo seria acabar com o auxílio moradia. E, pura e simplesmente, cumprir aquilo que a Constituição Federal determina. Que haja, toda vez, anualmente, após um exercício fiscal, um exercício financeiro, para todas as categorias funcionais do país, fazer, pelo menos, a preservação da intangibilidade do valor intrínseco da moeda, que é a reposição das perdas salariais, sem qualquer caráter de aumento salarial. Tá certo. Recentemente, você afirmou que o retrato do cartório é a fotografia do juiz perante a sociedade. O que a sociedade pode esperar dos magistrados, dos juízes, durante a sua gestão? Pois é, eu tenho insistido muito nisso, porque você, como advogada, sabe perfeitamente, como eu também sei, todos os da área jurídica, que na faculdade de Direito nós não estudamos administração, gestão. Então, o juiz, ao assumir uma comarca, desde a inicial, intermediária ou final, ele tem que aprender a fazer a gestão. Ele vai ser o gestor do prédio onde está instalado o fórum, um administrador, com as funções que qualquer administrador tem que ter. E mesmo que ele não seja o diretor do fórum, que é o que dirige aquela unidade, ele tem que fazer a gestão da sua serventia, da sua secretaria ou do seu cartório, como normalmente se fala. Ora, se você não gerir bem os escreventes, os diretores, os coordenadores, os supervisores, isso vai desde a locação dos locais de trabalho, desde a colocação das mesas de trabalho, dos computadores, o modo de se fazer, não é, um posicionamento como se fosse uma verdadeira linha de montagem, não é? E isso vai até você chegar ao tribunal. Então, quando eu digo o juiz, ele tem que ter uma conexão íntima
com aquilo que lhe dá o suporte para ele exercer a judicatura, que é o cartório. Sim. E ele tem que gerir bem, ele tem que aprender gestão. Nós estamos aqui nesta gestão, atendendo inclusive a orientação que vem do CNJ também, no sentido de, junto com a Escola Paulista da Magistratura e com a Fundação Getúlio Vargas, promovermos cursos para dar ao juiz informações e capacitação sobre gestão. O desembargador Francisco Loureiro, que é um grande professor, juiz de carreira, que há muito tempo tem uma experiência na gestão, não é, de unidades judiciais, juntamente com o desembargador Cortes, Francisco Cortes, que também é administrador de empresas formado na Getúlio Vargas, estão cuidando da composição de cursos para que os juízes melhorem o modo de administrar as suas unidades judiciais. Isso tem um reflexo imenso na eficiência da função maior que nos cabe, que é a jurisdição. Presidente, a gente precisa dar um intervalo, a gente já volta daqui a pouquinho.